Iremos apresentar hoje a abordagem metodológica CTSA em um envolvimento dela em uma aula. A aula será sobre o respeito às múltiplas sexualidades. Ela será ministrada no oitavo ano. Esse é o plano de aula, onde o plano de aula agora estamos apresentando a identificação, onde a duração da aula será de 1 hora. A competência foi retirada da BNCC, onde a competência fala sobre se apreciar, se conhecer, respeitar, conhecer o corpo, envolvendo o conhecimento das ciências da natureza e as suas tecnologias. A habilidade da BNCC foi selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana, biológica, sociocultural, afetiva e ética. A habilidade aplicativa nada mais é que distinguir, analisar e debater a sexualidade humana se baseando em múltiplas dimensões. Além disso, nos aspectos como o cuidado e o respeito a si mesmo e ao outro, trazendo a formação sobre os assuntos das identidades sociais e culturais envolvidas na sexualidade humana, por meio de infográficos para trazer a realidade social para o ambiente escolar. Bom, então, o nosso plano de aula, os conteúdos que vão ser abordados nele serão os mecanismos reprodutivos e sexualidade. Então, a partir deste conteúdo geral, a gente vai poder abordar, né, diferenciar gênero e sexualidade, mostrar a diferença entre sexo biológico e gênero e ensinar, né, os alunos a respeitar a si e ao outro através das discussões que vão ser propostas durante a aula. Os recursos didáticos que vão ser utilizados para a preparação da aula será o PowerPoint e a aula ela irá ser transmitida virtualmente pelo aplicativo do Google Meet. Então, durante o momento da aula, o aluno ele vai ser provocado a refletir sobre o tema proposto, né, neste ambiente tecnológico. A avaliação vai ser a participação do aluno no momento síncrono e a confecção de cartazes virtuais, né, sobre o respeito às múltiplas sexualidades, na qual ele poderá expressar seu entendimento da referente aula. Aqui a gente tem as referências e agora nós vamos seguir, né, com o desenvolvimento das aulas. Então, no primeiro momento aí, que vai gastar de 10 minutos, a gente vai diferenciar gênero e sexualidade, né? E para poder averiguar os conhecimentos prévios dos alunos, vai ser demonstrado imagens e também vamos disponibilizar o vídeo do programa Porta dos Fundos, né, para uma posterior discussão sobre esse tema. No segundo momento, a gente vai diferenciar, explicar, né, as diferenças entre o sexo biológico e o gênero e procurando, né, conceitos científicos para poder realizar essas explicações, pois o científico ele vai muito além, né, das ideias formalizadas pelas ciências naturais, porque a sexualidade ela apresenta diversas dimensões biológica, sociocultural, efetiva e ética. Num terceiro momento, nós vamos mostrar, né, que mesmo com os avanços tecnológicos de disseminação de informações, existem diferenças nas oportunidades sociais, né, entre os gêneros. Então, no momento vai ser disponibilizado, né, abertura para debate e interação entre os alunos sobre o tema abordado. No quarto momento, será realizada a avaliação dos trabalhos produzidos pelos alunos, né, que vai ser proposto lá no terceiro momento, que é a construção de um cartaz virtual. A partir da construção desse cartaz, o aluno ele vai apresentar no quarto momento para os alunos o que ele produziu e também ele vai ser dado a eles a oportunidade de aplicar seus
conhecimentos construídos na aula, né, através de posts nas redes sociais. Então, eles vão poder postar nas redes sociais. Claro, não vai ser obrigatório, caso eles queiram. Agora nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre o que é uma metodologia CTSA. Uma metodologia CTSA ela é aquela que envolve ciência, ambiente, sociedade e tecnologia, porque tudo está, né, interligado ao mesmo tempo. Vamos seguir agora, né, falando sobre as CTSA. Então, a CTSA ela vem ganhando grande enfoque atualmente por causa da sua relevância social e cultural. E para falar um pouco sobre essa relevância, Fernandes 2020, ele ressalta que o CTS vem ganhando cada vez mais visibilidade com o aumento da demanda por uma formação do aluno e futuro cidadão, que possa contribuir dessa forma para maiores enfrentamentos dos problemas, né, postos no atual contexto e suas interfaces no campo científico. Então, a CTSA, né, ela procura a formação de cidadãos, de futuros cidadãos que sejam capazes de resolver problemáticas, né, no atual contexto em que a gente se vive. E a questão de gênero e sexualidade, todos nós sabemos que é um grande problema, né, na sociedade, de preconceito, de homofobia, entre outros. Vamos seguir agora falando um pouco do CTSA em uma perspectiva freiriana. Silva 2018, ela enfatiza em seu artigo, né, um pouco dos conceitos de Paulo Freire sobre as suas colaborações para a cidadania dos alunos. Então, alinhado ao pensamento freiriano de que o que é ensinado deve fazer sentido para o aluno, então, quando nós ensinamos questões de gênero e sexualidade, nós queremos com isso que o aluno ele possa ser capaz de respeitar, né, o outro em vários ambientes em que ele vive. Porque o que ele aprende ali dentro da sala de aula tem que fazer sentido para ele lá fora. Então, esse campo do CTSA aplicado à educação, ele vai proporcionar ao aluno que ele reflita, né, e que o provoque mesmo, que gere conflito entre eles, para eles poderem discutir e chegar a um consenso, né, de respeito. Agora, como que a gente aplicaria a metodologia CTSA? Então, o primeiro passo é escolher uma problemática social e o segundo passo é discutir sobre ela. Depois, esse tema que foi escolhido, ele deve ser relacionado, né, com um conteúdo científico que deve ser envolvido no processo. Depois, essa abordagem ela deve ser referência, né, à tecnologia associada ao conteúdo. Depois, a discussão ela deve ser feita por meio de exemplos do cotidiano escolar e da comunidade local dos alunos, aproximando assim a ciência e a tecnologia, né, do dia a dia do aluno. Agora, né, vou passar a palavra para o Matheus. Esse é o vídeo do Porta dos Fundos, aonde ele mostra a questão que não é definido o sexo biológico, nem o gênero, e mostra os padrões sociais. Vai sentir um geladinho, tá? Tá bem. E aí, doutora? Ah, ele ali. Peraí. Ai, parabéns, a Meninix. O quê? Uma Meninix Lindix, parabéns. A gente não entendeu direito, doutora. É menino ou é menina? Essa coisa de gênero é uma construção social, né? Não cabe a mim decidir. Não, mas é que se for menino vai ser João Pedro, se for menina vai ser Júlia, né? Julinha. Aí se for menino, o quartinho vai ser azul. E se for menina, o quartinho vai ser rosa. Cuidado, hein, mãe? Você veio ultrapassar. Um quartinho amarelo, né? Amarex. Oi? Amarelix.
O bebê tá bem? Ele tá com peso normal? Não sei. Como não sabe? Não sei o que você quer dizer com peso normal. Não vou constranger esse bebê falando o peso dele. Você sabe quantos bebês deixam se alimentar direito buscando esse padrão de beleza que a sociedade impõe? Não. Então. Mas ele tá saudável, doutor. Tá tudo bem, né? Já nasceu cheio de privilégios cisbinários da família. O que é privilégio cisbinário, amor? Vocês aqui, pagando consulta caríssima no Einstein, são brancos, provavelmente héteros. As privilégios que isso, só se um de vocês fosse da família Bravanel. Mas a gente quer saber do bebê, doutor. Ele tá bem? Ele tá saudável? Capacitismo agora? Não, é preocupação mesmo. A gente quer saber se ele tá na minha barriga, né? Se ele encaixou. E quais padrões? Mal nasceu já tá colocando estigmas. Que bela mãe você vai ser. Ô, doutora, a gente tá, assim, não tem nenhum estigma aqui. A gente não tá se importando se é ele, se é ela, se é ele. A gente ama essa criança, já ama muito essa criança. Eu quero saber, sabe quando ele nasce, pelo menos? Quando for hora certa pra Elix, egoísta. Então, o vídeo mostra a questão social da construção do gênero, sobre privilégios sociais. O gênero nada mais é que uma identificação como as pessoas se sentem. Ou seja, um modelo de pessoa masculina ou feminina que cada indivíduo constrói sobre si mesmo e faz parte da identidade da pessoa. Aqui é um infográfico que iremos apresentar para os alunos os tipos de identidade de gênero, identidade de gênero feminina, masculina, transgênero, andrógeno, entre outras. Aqui é um infográfico sobre o que foi denominado biscoito sexual, onde mostra que a identidade de gênero é como você, na sua cabeça, se considera. A expressão aqui, como foi feita, a expressão de gênero é como você demonstra seu gênero. Já o sexo está ligado à questão biológica. Mulher, vagina, ovários, cromossomo XX, e homem, pênis, testículos e o cromossomo XY. E aqui a orientação sexual, que foi ligada ao coração, ela reflete o que você se atrai fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, baseado no sexo, gênero da pessoa em relação a ela. A construção científica, ela é uma questão que iremos mostrar aos alunos sobre o gênero e a sexualidade. Uma das preceptoras a esse tema foi Simone de Beauvoir, onde ela fala que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, ela já diz que o gênero é uma construção social. No terreno dos gêneros e da sexualidade, o maior desafio são as barreiras impostas por questões dos pais sobre eles acharem que você vai ensinar o filho a fazer sexo. Além disso, o desafio, além dessas barreiras, são os mesmos preconceitos, os estigmas. Já Louro, 2004, fala que a posição de ambiguidade entre as identidades de gênero e sexuais é o lugar que alguns escolhem para viver. Então, algumas pessoas se escondem, se ficam naquele mundinho onde só existe a heteronormatividade e não vê as diferenças sociais construídas cientificamente e historicamente. As lutas de gênero têm que ser mostradas, pois até hoje algumas pessoas não sabem diferenciar gênero e sexualidade na cultura. Então, além de usar preceitos como midiáticos da igreja, das ciências e das leis, algumas pessoas distorcem o livro, que é a Bíblia, para num contexto social. Antigamente, no Egito, os homossexuais eram castrados e viravam monges para adorar a divindade. Pessoas usam a ciência para definir o que é masculino, o que é feminino, mas nada mais é que eles falam fêmea e macho.
ligada cromossomicamente, mas eles distorcem. Então, a sociedade distorce os padrões, as leis, as ciências e até a religião para promover discursos e movimentos através de vários dispositivos tecnológicos. As mulheres sempre encontraram dificuldades, elas sempre foram acusadas de serem feministas, mas as mulheres que lutavam pelos seus direitos, na Idade Média, eram consideradas bruxas, porque o voto, a mulher só pôde votar a partir da construção social, sobre as lutas, sobre os movimentos revolucionários que teve. Então, assim, vai mostrar na aula sobre as lutas de gênero, sobre as diferenças existentes. Aqui tá as referências e agradecemos a compreensão de todos e muito obrigado.